Fala, concurseiro! Pronto para mais uma etapa na jornada rumo ao concurso dos seus sonhos? Hoje vamos abordar algumas dicas e técnicas que farão a diferença para a sua preparação de uma forma que você nunca viu. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber todas as notificações. E aí, bora para a aula? Olá, aluno! Eu sou a professora Bárbara e hoje nós vamos conversar sobre a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, a tão famosa Lei Maria da Penha, extremamente importante, vai cair no seu concurso. Escuta, prof, vai despencar no seu concurso. A Lei Maria da Penha, ela é extremamente importante porque nós temos no nosso país um histórico de violência contra a mulher muito grande, né? Historicamente, foram registrados inúmeros casos de violência, temos casos extremamente famosos aí, a própria história da Lei Maria da Penha que nós vamos trabalhar hoje na aula também, mas então é uma lei muito importante no nosso país. Ela traz uma série de mecanismos de proteção à mulher, uma série de direitos e você precisa saber porque vai despencar na sua prova, tá? Então, por que existe essa lei, né? Historicamente, o nosso país tem sim um registro muito alto de violência contra a mulher, né? E no ano de 1983, a Maria da Penha é uma farmacêutica, né? E ela era casada na época, tinha filhos e vivia ali um relacionamento bastante abusivo. E em 1983, ela sofreu a primeira tentativa de homicídio, né, por parte então do companheiro dela, tá? E o que aconteceu? Ela levou um tiro e ficou paraplégica por conta desse tiro. Um pouco depois, ela sofreu uma segunda tentativa de homicídio. Na época não se falava em feminicídio, tá? Não existia esta nomenclatura para o crime. Ela sofreu uma segunda tentativa, né? Ele tentou eletrocutá-la enquanto ela estava tomando banho. E novamente foi denunciado, novamente, né, iniciou-se um processo contra o cônjuge dela, porém a justiça estava extremamente lenta, né? Então o que estava acontecendo? Né? Além da violência, tinha a morosidade, né? O Poder Judiciário não estava respondendo a essa situação, né? O agressor da Maria da Penha seguia impune. Então, o que foi necessário fazer? Ela precisou recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Levando o histórico do nosso país, levando tudo o que acontecia aqui, o número, né, de violências, os casos de violência contra a mulher. E foi então que a Comissão Interamericana falou para o Brasil, faça algo em relação às mulheres, né? E foi aí então que nasceu a Lei Maria da Penha. Esse histórico é importante? Né? É todo o contexto de surgimento desta lei. E tem mais informações disso no seu material. Tem um PDF focado da Lei Maria da Penha, tá bem completo lá, né? Na aula nós vamos fazer um apanhado geral de todas essas questões relativas à Lei Maria da Penha, mas leia o seu material, tá? Vai estar com a lei, vai estar com parte de doutrina, vai estar com súmulas, vai estar com questões. Questões nós vamos trabalhar um pouquinho na aula também, tá? Mas depois, outras informações complementares você consegue acessar no seu material. Mas vamos seguir aqui então com a nossa aula. Gente, Lei Maria da Penha, então, Lei 11.340 de 2006. Cientes já do histórico, vamos ler um pouquinho dela. Vamos seguir aqui. Então, esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal,
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres. Tá? Gente, lembrando que o Brasil é signatário, né, de tratados aí que combatem a violência contra a mulher. Então, por isso mesmo que a própria Comissão Interamericana teve que cobrar, né, essa solução. O artigo 1º dessa lei fala sobre os objetivos, né? Então, o que a gente extrai desses objetivos, né? Que é a criação dos mecanismos de prevenção. Vamos colocar aqui, apertadinho, mas vai. Criação de mecanismos Profe espaçosa, né? Que mais que essa lei fala, né, pra gente? A criação dos juizados especializados. E, por fim, as medidas de proteção. As famosas medidas protetivas. Então, lembre, quando falar em objetivos da Lei Maria da Penha, é justamente, né, a criação dos mecanismos de proteção à mulher, a criação dos juizados especializados, tá? E as medidas de proteção. Vamos seguir, então, na nossa lei? Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. A Lei Maria da Penha, então, gente, ela traz toda essa amplitude, né? É para todas as mulheres. Depois ela vai se aplicar a casos específicos que nós vamos estudar, tá? Mas é importante que a gente tenha em mente que isso é todo um processo histórico de combate à violência contra a mulher. Tendo isso em mente, é chance de êxito na sua prova. Tá? A Lei Maria da Penha ela vai trazer direitos fundamentais específicos às mulheres, tá? Puxando ali da Constituição. E tem um detalhezinho agora nesses direitos fundamentais, bem atualizado, que é importante você, concurseiro, saber. Vamos lá. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Onde a gente já viu uma coisa muito parecida com isso? Artigo 5º e... Tá muito parecido, né? Porque o artigo 3º, então, vai trazer os direitos e garantias fundamentais, tá? E o que mais? Que eu falei que é de extrema importância aqui, né? O poder público desenvolverá as políticas que visem garantir os direitos, né? E cabe à família, à sociedade, ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados. Vamos voltar aqui um pouquinho. Gente, então o artigo 2º e o 3º, eles trazem os direitos e garantias fundamentais aqui, né? Vamos anotar aqui no quadro para você não esquecer. Mas o que mais? Ele traz aqui, ele chama para responsabilidade quem? O poder público, a família, e a sociedade. Em outras palavras, né, trocando em miúdos, o que a gente entende disso? Sabe aquela famosa frase, em briga de marido e mulher se mete a colher? Então, se mete
tá na lei. Todo mundo tem que se meter, tá? Lembra disso para sua prova. Quando trazer ali, né, a questão dos direitos e garantias fundamentais e perguntar, né, a quem cabe, né, garantir o efetivo exercício, essa proteção à mulher. É só da segurança pública? É só do poder público? Não, porque em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher. Poder público, família, sociedade. Leva isso para sua prova. O que mais, gente, que é extremamente importante aqui, que eu falei para vocês que tinha uma coisa bastante atualizada. Ali no artigo 3º, ele fala que serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício, né, e o acesso à educação, cultura e à moradia, tá? Recentemente, né, está ali agora, né, para sanção, mas o Senado aprovou o projeto de lei 4875. Deixa eu anotar aqui, ó. Projeto de lei 4875 de 2020, tá? E o que traz esse projeto? Esse projeto traz um valor de aluguel para as vítimas de violência doméstica, tá? Que vai entrar no rol das medidas protetivas, vai ser uma das medidas de proteção, vai ser um valor a ser fixado por um período determinado para auxiliar as mulheres, porque não raras vezes as mulheres têm que deixar a casa, enfim, né? Estão ali sem condições financeiras, então necessitam deste auxílio, tá? Então isso daqui é bastante atualizado, isso aqui é bem recente, foi esta semana, se não me engano, que foi aprovado pelo Senado Federal, tá? Então, para entrar aí futuramente no rol das medidas protetivas, um valor a ser fixado daí pelo Poder Judiciário, tá? Vamos seguir então. O artigo 4º da sua lei, que também é extremamente importante, tá? Vamos lá. Ele vai dizer que, na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Gente, quando a lei fala que serão considerados os fins sociais a que ela se destina, vamos colocar aqui, para a gente não esquecer. Ela se destina ao quê? À proteção das mulheres. E vai levar em conta o quê? As condições, né, dessa mulher. Agora, quando a gente fala que a lei tem que ser interpretada desta forma, a que ela se destina, o que isso significa? Que a Lei Maria da Penha, ela não pode ser interpretada contra a mulher, tá? Por exemplo, se está numa situação em que há uma relação ali conturbada, pode ser aplicada uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha para o homem, para beneficiar o homem? Não. Por quê? Porque a lei se destina à proteção da mulher. Então, ela tem que ser sempre interpretada neste sentido, de proteção à mulher. Pode ser aplicável ou não uma medida protetiva para a mulher, tá? Ela não pode ser usada no outro sentido. Ela tem que ser interpretada ao fim que ela se destina. E isso é extremamente importante, tá? A Lei Maria da Penha, ela nunca pode ser usada contra uma mulher. E vamos seguir agora, então, para o artigo, talvez um dos mais importantes desta lei. Tá? E isso é algo que vai cair no seu concurso. Vai despencar a escuta prof. Vamos lá. O artigo 5º da Lei Maria da Penha. Vamos fazer a leitura com bastante atenção. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no... Olha esta palavra aqui, ó. Gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, né? Daí ele descreve ali as formas de violência que vamos estudar também. Então, primeira coisa, a lei se destina às mulheres e fala de ação e omissão baseada no
Gênero. O que isso significa? Tá? Gênero é o quê? É uma construção social, né? É como a pessoa se identifica socialmente. Então, nós teremos pessoas que nascerão de um sexo biológico masculino, porém vão se identificar com o gênero feminino, os transgêneros, né? Estando em uma situação que se aplica a Lei Maria da Penha, aquela pessoa que nasceu biologicamente homem, mas se identifica com o gênero feminino, poderá fazer uso da Lei Maria da Penha, tá? Nós já vamos ver em quais situações, mas a palavra gênero é extremamente importante, porque gênero abrange muito mais do que só a palavra mulher, tá? Então, o sujeito passivo da Lei Maria da Penha será sempre o gênero mulher, biologicamente falando, né? E o gênero feminino. Isso você tem que saber, tá? Isso é extremamente importante. O sujeito ativo, por sua vez, poderá ser tanto homens quanto mulheres, tá? Aqui, então, homens e mulheres. Mas como assim, prof, eu ainda não entendi nada? Vamos entender, então. Quando que a gente vai aplicar a Lei Maria da Penha, tá? Quando nós estaremos falando de um sujeito passivo que pode ser mulher no sentido biológico ou no sentido de gênero. Vamos seguir, então? Vamos lá. Para os efeitos desta lei, então, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Então, já falamos sobre o gênero. Vamos ver, então, quando que será utilizada a Lei Maria da Penha. Quando a mulher ou a pessoa que se identifique com o gênero feminino estiver inserida no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O que significa isso, né? Pessoas que coabitam juntas, tá? Pessoas que estão inseridas dentro da mesma unidade doméstica, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Por exemplo, uma mulher que trabalha há anos na casa de uma família, ela já está inserida neste convívio familiar há muitos anos. Se a pessoa que mora ali dentro, né? Se o homem que mora ali dentro agredir ela dentro deste âmbito de convivência, tá? Que ela está esporadicamente agregada, pode-se aplicar a Lei Maria da Penha, tá? Porque normalmente quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente pensa muito na questão de marido e mulher, né? A gente pensa muito na questão do casamento ou do vínculo de namoro, enfim. Mas a gente tem que ampliar um pouquinho essa interpretação, tá? Porque ela fala do convívio doméstico. Então, sempre que tiver esta unidade de coabitação, de vínculo contínuo ou esporadicamente agregado, né, inseridos dentro deste âmbito de convívio, vai ser possível a aplicação da Lei Maria da Penha. Vamos seguir. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Ou seja, no âmbito da família com grau de parentesco, né? Ou aqueles que se consideram parentes, né? Que mantêm aquele laço de afinidade por vontade, né? Às vezes ali você tem aquele tipo irmão de consideração, né? O pai de consideração. Então, aplica-se a Lei Maria da Penha nesse sentido também, tá? E vamos seguir aqui. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Preste atenção neste independente de coabitação, tá? As relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual. Independem, tá? Por que que independe de orientação sexual? Gente, lembra? Primeira coisa, o sujeito ativo, ele pode ser tanto o homem quanto a mulher. Entendo que aqui a gente não está falando de sujeito ativo e passivo de crimes, conforme, né, se estuda ali na matéria de direito penal. Aqui nós estamos falando a quem pode ser, né, beneficiada com a Lei Maria da Penha e quem pode ser ali, vamos colocar a palavra prejudicado, né? Mas assim, quem pode ser um agressor, quem pode estar nesta posição, tá? Frente à Lei Maria da Penha. Como podem ser pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, independe de orientação sexual, né? Num casal, vamos colocar aqui, né, uma relação ali, um namoro formado por mulheres, se uma agredir a outra, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Só tem que observar que nesses casos em que a agressão se dá entre duas mulheres, existe uma presunção relativa, tá, de vulnerabilidade da mulher. Diferente de quando a agressão, né, a violência é perpetrada sala de manhã dá nisso, perpetrada por um homem, né? Aí é uma presunção absoluta, tá? E, gente, preste atenção quando a sua lei fala que o agressor conviva ou tenha convivido independente de coabitação. Às vezes o casamento acabou, né? Os casos mais comuns de violência contra a mulher, isso quem traz é o Anuário de Segurança Pública, que é um documento que traz vários dados, vários artigos sobre questões relativas à violência, né? Mas está atualizado, já tem o Anuário de 2023. Ele trouxe uma pesquisa que mostra que os cônjuges, né, e os ex-cônjuges, né, os companheiros, enfim, são os agressores mais identificados. Os maiores casos de violência, os maiores registros estão ligados às relações íntimas de afeto, sim, praticadas por companheiros ou ex-companheiros, né? Então pode ser que o relacionamento já tenha acabado, que o namoro já tenha acabado. Mesmo que não morem mais juntos, a lei se aplica. Inclusive, isso está sumulado, tá? Já tem súmula nesse sentido, tá lá no seu material, dá uma olhadinha depois. E outra coisa que é extremamente importante a gente falar agora, deixa até a prof anotar aqui no quadro. A Lei Maria da Penha, ela fala de violência doméstica de uma forma geral. E aí, no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, vamos colocar aqui. Vai ter um crime chamado violência doméstica. O artigo 129 vai ter ali, né, o artigo 129, para quem não lembra, o artigo 129 caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, etc., vai falar do crime de lesão corporal, tá? E o artigo 129 do CP tem um nome específico de violência doméstica, que é quando o crime é praticado, a lesão corporal é praticada em âmbito doméstico, tá? Ali para quem está na casa, por parente, enfim. Gente, não confunda o artigo 129, parágrafo 9º, que se chama violência doméstica, com a Lei Maria da Penha, e isso também vai cair no seu concurso, tá? A Lei Maria da Penha nós estamos estudando aqui, ó, para quem que ela se aplica, né? Quem vai ser beneficiado da Lei Maria da Penha? Mulheres biologicamente identificadas e mulheres que se identifiquem, pessoas que se identifiquem do gênero feminino, né? Aqui, o 129, parágrafo 9º, que é violência doméstica, aqui o sujeito passivo pode ser homem, tá? Por exemplo, a filha que agrediu o pai, aqui, ó, aqui ele vai ser vítima, tá? Mas para ele não vai se aplicar a Lei Maria da Penha, tá? Diferente quando o pai agride a filha, daí nós estaremos diante de uma situação de violência doméstica, que agora nós temos também o 129, parágrafo 3º, então vai ser um pouquinho mais específico, mas durante muito tempo não tínhamos, então muita confusão aconteceu. Mas cuidado, tá? Porque uma coisa é a Lei Maria da Penha, outra coisa é o 129, parágrafo 9º. Aqui o homem pode ser vítima de uma violência doméstica,
né? A mulher que agride o esposo, pode acontecer aqui, né? Aqui o homem pode ser vítima. E não confunda. Uma coisa é completamente diferente da outra, tá? E lembre-se da súmula, que isso aqui cai muito em prova. Não precisam estar mais coabitando, tá? Vai se aplicar a Lei Maria da Penha sim. Inclusive, gente, em relações de afeto que sejam breves, né? Às vezes foi ali só ficaram, as pessoas só ficaram, né? Tiveram ali um breve relacionamento, não tem problema, vai se aplicar a Lei Maria da Penha, tá? Sempre que tiver. Porque não raras vezes pode ter uma perseguição, né? A mulher saiu ali com o homem 1 a 2 vezes, não quis mais e de repente começou aquele stalking em cima dela. Pode aplicar a Lei Maria da Penha? Pode, né? Tá aí para proteger esse tipo de situação. Vamos seguir então na nossa lei? Artigo 6º. Esse aqui é simples, mas também despenca nas provas e ele despenca bem do jeito que ele está escrito aí. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Sim, né, gente? Nem poderia ser diferente por tudo que a gente já estudou até agora. Agora, atenção na prof. Eu vou até apagar este quadro para nós falarmos. Vou apagar só um pedacinho. Tá tão coloridinho. Para nós falarmos do artigo 7º. Vamos lá. Esse aqui também é o queridinho dos examinadores. Vai cair na sua prova, aluno. Prof, você está dizendo que tudo vai cair na minha prova? Sim, a Lei Maria da Penha. Você tem que saber. Prof, mas a sua opinião é complicada. Você é delegada da mulher? Sim. Por isso que eu gosto tanto da Lei Maria da Penha. Vamos lá. Artigo 7º. Gente, o artigo 7º, ele vai explicar pra gente as formas de violência contra a mulher. Violência. Não fala crime, fala violência. São coisas diferentes, tá? Então, vai falar, vai descrever a violência moral, a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial e a violência sexual, tá? As formas de violência contra a mulher. Depois, faça a leitura bem bonitinho do artigo 7º lá na lei, porque cai de fato muito em concursos e vai cair no seu. Escuta, prof, tá? O que é a violência moral? A violência moral são os xingamentos, né? A violência moral é aquela humilhação que o homem submete à mulher. Violência psicológica, as ameaças, as perseguições, aquilo que causa aquela, né, deixa a mulher completamente desconcertada com o que o homem está fazendo, persegue no trabalho, fica ligando, né, persegue ela no ponto de ônibus. Gente, é muito comum a violência psicológica, né? Inclusive, nós temos agora um crime específico no artigo 147B do Código Penal, é coisa bem recente também, tá? Violência física, os empurrões, né? As agressões físicas, socos, chutes, os enforcamentos, né? Muito comum esse comportamento do homem querer esganar a mulher. O feminicídio tá aqui também, tá? Violência física, patrimonial, destrói documento, destrói roupa, destrói a casa, né? Não raras vezes na delegacia aquela situação, existem as situações em que o homem entra na casa, arrebenta a porta, quebra tudo,
picota as roupas da mulher por conta dos ciúmes, né? Então tudo isso é violência patrimonial. E a violência sexual, gente, a violência sexual a gente tem aí desde condutas, né, do próprio estupro, o estupro de vulnerável, porque lembra que a Lei Maria da Penha, ela se aplica na unidade familiar. Então, o pai que abusa sexualmente da filha, inclusive da filha menor, né, podemos aplicar a Lei Maria da Penha também. Então, assim, o estupro de vulnerável, o homem que impede a mulher de usar métodos contraceptivos quando ela deseja usar, né? O homem que, quando a mulher pede para usar camisinha, ele não coloca, violência sexual. Força a mulher a abortar, violência sexual, tá? Então, gente, presta atenção, são as formas de violência, não os crimes. A Lei Maria da Penha, ela traz um único crime que nós também vamos estudar, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, tá? Então, presta atenção nisso. Aqui nós teremos as formas de violência, tá? Por quê? Porque às vezes as formas de violência não necessariamente vão implicar em determinados crimes. É óbvio que, né, quando a gente está falando de violência física, etc., vai ter um crime sim, né? Mas não necessariamente as formas de violência vão implicar em condutas criminosas. E ciente disso, teve mais uma alteração na lei que nós vamos estudar depois também, que é o artigo 19, parágrafo 5º, se eu não me engano, tá? Que é quando a medida protetiva pode ser pedida mesmo que não tenha um crime, mesmo que não tenha um boletim de ocorrência, mesmo que não tenha uma ação penal em curso, tá? Então, presta atenção nisso. O artigo 7º vai cair na sua prova, tá? E depois, você, aluno, vai estudar com muito carinho aqui, quando a gente fala da violência patrimonial, deixa eu anotar com outra cor. Eu acho que o artigo é esse, tá, gente? Que é sábado de manhã. São muitos artigos, são muitas emoções. Vai falar das escusas absolutórias, tá? Nos crimes patrimoniais. Presta atenção nas escusas absolutórias, tá? Vamos seguir então com a lei, gente? Opa, tá tudo riscado aqui. Vamos ler rapidinho isso daqui, porque isso é de extrema importância. Então, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência física. Então, lembra, né? Empurrões, chutes, mesmo que não tenha lesão aparente, tá? A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional. Lembra que agora tem, né? 147B. Crime de violência psicológica, de dano emocional. As condutas que visem degradar ou controlar suas ações, né? Controla a roupa, fica ameaçando se suicidar, muito comum isso daí também. A violência sexual, né, que eu falei para vocês, que impeça de usar os métodos contraceptivos, né, que fica ali forçando o aborto, tá? O homem que força a sua esposa a se prostituir. A violência patrimonial, como já conversamos. Depois olha lá as escusas absolutórias, para não errar na prova, dá uma olhada nisso depois. Violência moral, né? Que são as condutas de calúnia, injúria, difamação. E mais uma coisa que eu quero conversar com vocês, e isso é muito importante, porque você está estudando para a sua prova, você está lá estudando inúmeras matérias juntos, né? A parte geral do Código Penal, está estudando o processo penal, e vocês devem ter estudado o princípio da insignificância já, tá? Como eu disse para vocês, tem condutas dos homens que vão deixar marcas, né? Uma lesão corporal, enfim, o feminicídio. Tem aquele empurrão, que parece simples, né? Parece uma coisa simples. Não vai deixar marcado, né? Um tapa, um beliscão, às vezes não ficou marca. Gente, nesses casos que a pena do crime é relativamente pequena, nesse caso a contravenção penal, né? De vias de fato, a pena é relativamente pequena, né?
Você, concurseiro, pode olhar para essa situação e falar assim, ué, mas será que não cabe o princípio da insignificância? Aluno, depois de tudo que nós estudamos, o histórico da Lei Maria da Penha, né? Direitos fundamentais, violência contra a mulher é violação de direitos humanos. Se aplica o princípio de insignificância, mesmo que seja um crime mais leve? Mesmo que seja só uma contravenção? Nunca. Em situações de violência doméstica, não se aplica o princípio da insignificância, tá? Até porque, lembra lá dos requisitos para se aplicar o princípio da insignificância, né? Que é a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade, o reduzido grau de reprovabilidade. Gente, quando que a violência contra a mulher vai ser minimamente ofensiva? Quando que vai ser ausente a periculosidade? Morre muita mulher no nosso país. Então a gente nunca subestima uma violência, nem que ela pareça pequena, tá? Então nunca vai se aplicar a insignificância na violência contra a mulher. Inclusive, isto é sumulado, tá? Súmula 589 do STJ, vamos anotar aqui. O Estado não tolera mais violência contra a mulher. O Estado não admite violência contra a mulher. Tá? Nunca será insignificante a violência contra uma mulher. Então, já está sumulado. Vamos seguir, então. Agora, nós vamos falar sobre as medidas de prevenção, tá? São medidas integradas, você vai ler com calma depois no seu material isso daqui, porque isso é bem letra de lei, tá? Tanto as medidas de prevenção, quanto essas questões de assistência, tá? E é bem importante, tá? É importante para a vida profissional, vai cair na sua prova e vai cair bem parecido com o que está na lei. O examinador vai tentar distorcer ali, quando falar 6 meses, ele vai colocar 1 ano. Nós já vamos ver nas questões isso, tá bom? Mas é importante você saber. Então faça a leitura com calma depois. O artigo 9º nós vamos dar uma lida juntos, porque ele cai bastante, tá? A assistência à mulher em situação de violência doméstica será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência, do SUS, né, e do Sistema Único de Segurança Pública. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, às vezes precisa trocar a lotação, é casada com outro servidor público que fica incomodando ela, fica perseguindo ela, não aceita o fim do relacionamento, ela vai ter um acesso prioritário à remoção, tá? Manutenção do vínculo trabalhista, porque às vezes a mulher tem que sair fora do local, não tem o que fazer, o cara não para, tá ali para vir medida protetiva, às vezes está até com uma preventiva decretada, mas para a segurança da mulher ela vai ter que se afastar. Então, a manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses. 6, isso o examinador vai tentar te pegar aqui. Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, né? Inclusive ajuizamento de ação de separação judicial, assistência à mulher em situação de violência doméstica, né? Ali em questão relacionada à prevenção de contaminação, de doenças, tá bom? Aqui, ó, vai falar do botão do pânico, né? Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente. Gente, atenção aqui porque cada estado vai ter algo diferente em relação a isso, tá? Vai falar do ressarcimento, né? Quando o homem causa ali danos, vai falar do ressarcimento. Gente, esse ressarcimento, ele jamais vai poder comprometer o patrimônio da mulher, né? Às vezes o cara vai ter que pagar a indenização, mas não pode comprometer o patrimônio da mulher e dos filhos, tá?
Aqui vai falar também da prioridade para matricular os seus dependentes em instituições de educação básica, quando a mulher precisa, né? Às vezes precisa mudar de cidade, não está conseguindo vaga na escola. Não, a Lei Maria da Penha prevê, né, que vai ter prioridade nesse caso aí, tá? O sigilo, olha aqui, gente, que importante isso daqui. Os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos, né? Então, extremamente importante para a leitura o artigo 9º depois, tá? Vamos dar um pulinho no artigo 10 ali. Tudo é importante da lei, tudo. Vamos lá. Esse daqui vai falar do atendimento pela autoridade policial. Esse aqui eu sei bem, né? Na hipótese da iminência ou da prática de violência contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis, né? Registro de ocorrência, encaminhamento da mulher para o Instituto Médico Legal para fazer exames, né? Tudo isso. É direito da mulher em situação de violência doméstica o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente, tá? Cuidado com essa palavra, não é obrigatoriamente, é preferencialmente por alguém do sexo feminino, tá? Previamente capacitados. O Estado tem que se preocupar sempre com a capacitação dos agentes de segurança pública que vão dar atendimento a esta mulher. A inquirição da mulher em situação de violência ou de testemunha, né? Obedecerá às seguintes diretrizes, né? Salvaguarda da integridade física e emocional, a garantia que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência terá um contato direto com o investigado, né? A gente sempre separa na delegacia para que ela fique num ambiente mais acolhedor, longe do seu agressor, em caso de flagrante ali, né? Não revitimização da depoente. Ó, aqui a gente já tem lá na lei de abuso vai ter o artigo 15A, se eu não me engano, que é o crime de violência institucional. Imagina a mulher denunciando uma violência de anos e a pessoa ali, né, o delegado, o agente que está atendendo ela começar a ter um comportamento machista. Imagina a delegada tendo um comportamento machista com essa mulher, constrangendo ela com perguntas completamente desnecessárias, né? Fazendo com que ela se sinta culpada pela violência que ela sofreu. Isso é crime, gente. Tá lá, violência institucional, tá lá na lei de abuso, tá? Então, a inquirição sempre em recinto especialmente projetado, né? Dentro da realidade de cada local. Quando for o caso, será intermediada por profissional especializado. No atendimento à mulher em situação de violência, né, a autoridade deverá, entre outras providências, garantir a proteção policial, comunicando, né, de imediato ao MP e ao Poder Judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde ou Instituto Médico Legal. Dá um exemplo, prof. A mulher que foi submetida a uma violência sexual por seu companheiro, né? Além de todo atendimento na delegacia, nós encaminhamos sempre para o protocolo de saúde, e a própria Lei Maria da Penha fala isso, né? Mas cada estado vai ter um protocolo ali regulamentando. O Paraná tem um específico, então a gente sempre toma esse cuidado, né? Encaminha depois para o Instituto Médico Legal para exame. Fornecer transporte. Esse aqui os examinadores adoram e vai cair na sua prova. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para o abrigo e local seguro quando houver risco de vida. Para os abrigos, né? Se necessário, acompanhar a ofendida para a retirada de pertences. Bem comum isso a gente fazer também. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para eventual ajuizamento, né? Como isso? Encaminhar para a Defensoria Pública, né? Normalmente as defensorias públicas já fazem este atendimento. Então, sempre que possível, vai ter já essa orientação também, vai ter este encaminhamento, tá? Vamos seguir. O artigo 12. Em todos os casos de violência, feito o registro, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos. Ouvir a ofendida, já vimos como, inclusive, tem que ser feito isso. Colher as provas que servirem para esclarecimento, né, o que tiver de informação naquele momento.
Às vezes vai ter print de telefone, vai ter lesão aparente, então sempre feita uma fotografia, um auto de constatação de lesão até que o laudo pericial ali das lesões corporais saia, né? Às vezes vai ter ali, não é incomum o agressor, né, ali numa violência psicológica, manda foto de arma para a mulher, opa, pega, printa essa mensagem, juntamos no inquérito também. Aqui, ó, remeter no prazo de 48 horas. Este prazo vai cair no seu concurso. Expediente apartado ao juiz com o pedido das medidas protetivas. 48 horas para o delegado mandar, 48 horas para o juiz analisar. É o mesmo prazo para o delegado mandar, para o juiz analisar. Cada um vai ter as suas 48 horas. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito. Ouvir o agressor e as testemunhas, depois a sequência do inquérito, né? Verificar se o agressor possui registro ou porte de armas, né? Isso daqui também, não raras vezes busca e apreensão sai disso daqui. Remeter daí, né, a investigação no prazo legal. E o que eu quero falar com vocês é aqui, ó, artigo 12C, tá? Verificada a existência de risco atual iminente à vida ou à integridade física ou psicológica, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência. Depois nós vamos estudar as medidas protetivas, tá? As medidas protetivas, uma delas é o afastamento do lar, do agressor. Acontece, gente, que assim, quando a medida protetiva é pedida numa sede de comarca, quem vai analisar isso é o juiz. Porém, na extensão territorial do nosso país, nós temos aí um país enorme, nem sempre vai ser uma sede de comarca. Às vezes o delegado vai estar numa delegacia que não é sede de comarca. Neste caso, quando não for sede de comarca, o próprio delegado pode conceder este afastamento, tá? Mas é só quando não for sede de comarca, senão é poder geral de cautela, senão é só o juiz, tá bom? E para finalizar esta primeira parte da nossa aula, vamos fechar aqui com o artigo 16, tá? Nas ações penais públicas condicionadas à representação, vamos lá, 147. Os crimes condicionados à representação, tá? Só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada. Então, nestes casos em que o crime é condicionado à representação, vai ter esta audiência prévia ali que a mulher pode se retratar, tá? Mas é nestes casos. Gente, para finalizar a nossa aula então de hoje, vamos fazer umas questões para ver como que isso vai cair na sua prova. Nos termos da Lei Maria da Penha, a conduta que visa controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher mediante ameaça e constrangimento é definida como violência A. Patrimonial, B. Emocional, C. Psicológica, D. Física. Gente, as condutas de ameaça, a gente viu aqui. Que tipo de violência que é? É violência psicológica, tá? Gabarito C. Vai cair muito questão desse tipo no seu concurso. O examinador adora brincar com o artigo 7º. Adora brincar. Vamos lá. Deixa mais uma questão aqui. A Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, estabelece: o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física, a manutenção do vínculo trabalhista. Vimos isso, artigo 9º. Manutenção do vínculo trabalhista, sim. Quando necessário, afastamento do local de trabalho, sim. Por até... O que eu falei para você? Que ele ia brincar com esse prazo. O que ele fez aqui? Brincou. Gente, questão é muito importante para o seu concurso. Prof, você parou no meio da questão, sim, porque eu lembrei de uma coisa muito importante para falar para você, aluno. Questão é uma coisa muito importante para você treinar para o seu concurso, tá? E mais do que isso, assim como a prof conversa com você,
converse com a sua questão, porque você vai lembrar de mim da sua prova. Então, lembra que eu falei que o examinador ia brincar com o prazo? E o que ele fez? Brincou. Qual que é o prazo? Acabamos de ver. O prazo é 6 meses. Nossa, que 6 feio. Tá? Seguimos. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidoras exclusivamente do sexo feminino previamente capacitado. É direito da mulher o atendimento policial? Sim. Pericial? Sim. Especializado? Sim. Ininterrupto? Sim. Prestado por servidoras? Sim. Exclusivamente? Converse com a sua prova. É só você pensar. Gente, no quadro de servidores que nós temos em todos os locais do Brasil, tem exclusivamente mulheres? Dá para formar um quadro assim? Não dá, né? Então, exclusivamente não dá, mas preferencialmente a gente consegue. Então, olha a palavrinha. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente, disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Profício, a letra de lei é. Mas eu não lembro se é bem isso que a lei diz. Então, peraí. Tá bonita essa questão, né? Tá. Vamos segurar um pouco nela, então? Vamos seguir aqui e ver as outras. Essa aqui eu já sei que tá errada. Essa aqui eu já sei que tá errada. Essa eu vou segurar. Você vai fazer assim na sua prova. Você vai segurar aquela que você acha que está certa. Ainda que haja risco à integridade física ou à efetividade da medida, poderá ser concedida liberdade provisória ao preso mediante fiança a ser estipulada pela autoridade policial. Brinque com a sua prova. Gente, isso é letra de lei também, tá? Nós vamos ver depois. Ainda que haja risco, não, tá? Não será concedida liberdade provisória nesse caso, tá bom? Até que se possa efetivar a medida protetiva, tá? Isso é letra de lei, depois a gente vai ver. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no... Gostamos desta palavra, ela é uma das mais importantes da sua lei. Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que constatado que as relações entre os envolvidos serão de natureza exclusivamente heterossexual. Que? Não, né? O que nós vimos? Que independente de orientação sexual se aplica a Lei Maria da Penha. Então, questão tá errada. Letra E, errada. Aqui tá errado o quê? Ainda que haja risco. Poderá ser concedida? Não. Quando tem o risco, não será concedida, tá? Então, vamos voltar ali. Gabarito da sua questão, a letra C, tá bom? Vamos ver se tem mais uma questãozinha boa aqui pra gente tentar. Vamos lá. De acordo com as disposições da Lei Maria da Penha, entre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher está a violência física. Falei pra você, o seu examinador vai deitar nesse artigo aqui. E você vai deitar também. E você vai conversar com a sua prova e vai gabaritar. De acordo com as disposições da Lei Maria da Penha, entre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher está a violência física. Aqui ele está falando da violência física, entendida como qualquer conduta que cause-lhe dano emocional, já era, tá? Pula para a próxima, ganhe tempo na sua prova. Configure calúnia, difamação e injúria. Isso aqui é o quê? Moral. Rabisque sua prova. Configure retenção, subtração, destruição parcial de seus objetos. Gente, destruição de coisa é o quê? Destruição de objetos é o quê? É patrimônio. Ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Opa. Leia a prova até o final. Essa parece boa? O que parece bom você guarda. Constrange a presenciar e manter ou participar de relação sexual
Opa, não, né? Que aqui a gente está falando então já da violência sexual. Então a violência física é qual? Que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Gabarito letra D. Vamos mais uma? Para fechar então? Com base nas disposições da Lei Maria da Penha, analise as assertivas abaixo. São formas de violência doméstica e familiar, entre outras. Física, sim. Psicológica, sexual, patrimonial e moral, sim. Verdadeiro. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato o conselho tutelar. Não, né? Quem que ele tem que comunicar? Quem que a lei diz que tem que comunicar de imediato? Poder Judiciário, tá? Gente, não é que o conselho... Dá para comunicar também o conselho tutelar? Claro que dá, né? Às vezes tem situação envolvendo o menor, mas o que a lei fala? Que as medidas que a autoridade policial comunicar, ela vai tomar e ela vai comunicar quem? Primeiro, o juiz, né? É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, policial sim, pericial sim, especializado sim, ininterrupto sim, e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino previamente capacitados. Essa era falsa, então? É isso, não é? Lembra que a lei vai jogar, o examinador vai jogar sempre aqui, né? Exclusivamente para tentar te pegar. Não, né? Não, é preferencialmente, é dentro do que a realidade permite. Então, quais estão corretas? Prof, por que você fez isso? Estava lá no auge da questão. Vamos lá. Estávamos no auge. Agora eu quero ver você achar. Vamos pelos rabiscos. Prof, sério que você fez isso no final da aula? Prof, sério? Sério? Tem gente que tem dificuldades com tecnologias, não julguem. Caiu tecnologias na sua prova na época, prof? Não, visivelmente não, né? Vamos lá. Então, assertiva 1, assertiva 3. Gabarito, apenas 1 e 3. Então, hoje da Lei Maria da Penha é isso que nós vamos estudar. Na próxima aula vamos falar das medidas protetivas, ó. Medidas protetivas vai cair também, moram no coração, medidas protetivas extremamente importantes. Então, nos encontramos na próxima aula. E aí, curtiu essa aula? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para receber todas as notificações. E se você gostou dessa aula, já curta o nosso vídeo, que assim a gente vai saber que você quer mais aulas e conteúdos gratuitos assim como esse. Finalizamos a nossa aula por aqui. Bons estudos e até a próxima!